senhoras deputadas, senhores deputados, eu agradeço ao deputado Marcel Micheleto ter me cedido o horário da liderança do governo, que foi o único horário possível de falar nessa sessão, mas eu não deixaria de passar o dia de hoje para poder fazer uma fala. E quero começar agradecendo ao deputado Goura, que preside a Comissão de Meio Ambiente e Ecologia dessa casa. Todos sabem, eu fiz um questionamento recentemente sobre uma eventual contratação de uma ONG do Rio de Janeiro para utilizar os recursos que foram objeto da indenização que a Petrobras fez para o acidente da Olapa, que foi em 2001, em Paranaguá. E o fato é que da Olapa não, desculpe, esse foi do Vicunha, do navio, na verdade. O fato é que esses recursos, num total aproximado de 200 milhões de reais, eles estavam já há 10 anos depositados numa conta da Caixa Econômica Federal, sem que houvesse concordância na aplicação desses recursos por parte dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. E eu recebi uma informação, embora a informação tardia, fiquei sabendo que o dinheiro, na verdade, pelo menos parcela desses recursos, praticamente a metade desses recursos, haviam sido enviados para uma ONG do Rio de Janeiro especializada em projetos ambientais. Obviamente, chamou a minha atenção, eu fiz uma representação, como entendo que essa casa sempre tem que fazer, à Comissão do Meio Ambiente, e o deputado Goura, de forma diligente, também buscou as informações, e a Funbil, que na verdade é uma entidade sem fins lucrativos, localizada no Rio de Janeiro, fez uma resposta. Não nos respondeu nem o Ministério Público Federal, nem o Estadual. Quem nos respondeu foi diretamente a entidade interessada. No caso, por quê? Porque, senhores, pasmem, ela não recebeu 70 milhões de reais dessa conta. Ela recebeu 110 milhões de reais no dia 13 de outubro de 2021. E vejam, senhoras e senhores, eu fui durante o início da pandemia, quando nós estávamos em busca de recursos, e com aquela queda de receita, buscar uma solução para poder utilizar parte desses recursos no combate à pandemia, na contratualização de UTIs. E depois disso tudo, o que aconteceu? O dinheiro foi para essa entidade no Rio de Janeiro, sem que houvesse nenhum procedimento licitatório. Não há um chamamento público para poder selecionar a ONG. Ela foi uma escolha com base na sua especialidade. Olha, minha gente, nós sabemos que de especialistas, esse país aqui já viu coisas acontecerem que efetivamente não atendem interesse público. Agora, os senhores imaginam, 110 milhões, 149 mil reais estão paralisados na conta dessa, ou pelo menos se está na conta, eu não tenho o comprovante, mas que esteja o dinheiro, obviamente, com a ONG. E a previsão de aplicação do dinheiro, deputado Tião Medeiros, continua absolutamente indefinida. Por quê? Porque eles falam num plano de aplicação de longo prazo dos recursos, com uma previsão do início de algum tipo de projeto a partir do ano de 2023. Enquanto isso, as comunidades caiçaras do nosso litoral, que clamam por programas, obviamente, de sustentabilidade ambiental, de poder ter geração de renda, programas que, de fato, possam trabalhar com as comunidades indígenas que moram nas ilhas, enfim, daquelas populações que tanto precisam, efetivamente não recebem nada, ou seja,
o Ministério Público Federal e Estadual, pelo que eu percebi, eles contrataram um escritório de projetos, porque me pareceu que esta Funbil é um escritório de projetos na área ambiental, claro, segundo eles, com grande credibilidade aqui. Mas, reconheçamos, nós nunca ouvimos falar na Funbil aqui no Paraná. Eu não conheço nenhuma ação da Funbil como entidade sem fins lucrativos que pudesse estar apoiando qualquer projeto ambiental no Paraná. Se alguém já ouviu falar, o próprio deputado Gora, que conhece bem a área, se souber, ou o ex-deputado Rasca Rodrigues, que também conhece bem, eu gostaria de ser informado. Porque me parece surpreendente que justamente quando tem recursos, 110 milhões é que aparece o interesse dessa entidade. E eu me recuso a receber no sentimento, a informação que, olha, aqui no Paraná nós temos entidades, nós temos fundações, nós temos expertise, nós temos o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Por que esses recursos que são para o Paraná não são aplicados aqui pelo Paraná? Qual que é a razão de mandar o dinheiro ir para o Rio de Janeiro para uma ONG? Eu não consigo entender isso, sem aqui querer criminalizar. Então, deputado Gora, eu queria lhe dizer o seguinte: primeiro, quero agradecer a sua diligente ação, mas eu gostaria muito que esse debate pudesse ser aprofundado. Eu entendo que a Comissão do Meio Ambiente poderia, sim, realizar uma audiência pública, convidar aqui a Funbil, convidar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, convidar o Instituto Água e Terra, convidar o governo do Estado, através, naturalmente, das suas representações, para que nós discutamos, afinal de contas, quem que está cuidando disso? Quem que está representando o Estado nesse debate, nessa discussão? Porque a mim me parece, com tantas instituições no Paraná, olha, nós temos aí na nossa Universidade Federal do Paraná, entidades que poderiam desenvolver esses projetos, inclusive com conhecimento de causa do litoral. Não vai se escolher sem qual critério. A gente sabe porque não houve procedimento licitatório, não houve, isso já está aí na resposta mesmo da Funbil aqui, que eu recebi, não houve procedimento licitatório para que pudesse os 110 milhões de reais e serem definidos. E aí eles dizem que tem um conselho gestor. O conselho gestor, na verdade, é formado por eles que criaram um conselho gestor para gerir esses 110 milhões de reais. Desculpa, é uma supressão absoluta daquilo que eu entendo como a res pública. Nós estamos tratando de política pública, de implementação de políticas sociais compensatórias a um desastre ambiental. Aí você contrata o Ministério Público Estadual e Federal, que eram os órgãos que fizeram o acordo, também são os fiscalizadores, e escolhem, sem nenhum critério que não fosse de especialistas, escolhem uma fundação, que na verdade não é nem fundação, embora tenha o nome de fundação, mas na verdade é uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, que atua no Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, e é indiscutivelmente um escritório de projetos. E eles têm aqui, segundo eles próprios, eles podem ter uma remuneração desses projetos de 10% do valor desse projeto. Então eu entendo Romanelli, se eu permitir uma parte. Na sequência, eu entendo que nós temos que ter as explicações, os esclarecimentos. Eu me recuso, porque o que eu tenho receio é que amanhã ou depois os recursos, inclusive, da multa, da OLAPA, assim, aí, falando corretamente, da OLAPA, de 1,3 bilhão, que estão até agora suspensos por decisão judicial a aplicação, acaba, na verdade, de uma conta indo para mais para uma outra ONG. Deputado Romanelli, para concluir. Ou por essa ONG do Rio de Janeiro.
Eu estou com um problema de tempo aqui, tenho 2 apartes pedidos pelo deputado Goura e pelo deputado Tio Medeiros, mas se o senhor me permitir, Pois não. um Muito minuto breve. para cada um. Deputado Muito Goura. breve, senhor secretário. Vamos fazer a audiência pública proposta por Vossa Excelência. Acho muito importante a provocação que o senhor traz, porque a gente precisa, sim, discutir a destinação desses recursos que sejam exclusivamente aplicados, e o serão, tenho certeza, para o bem e para o desenvolvimento sustentável do nosso litoral, do nosso Estado. Eu só queria também dizer, senhor secretário, que a decisão do Fumbio não foi uma escolha, foi uma decisão da Justiça. Então, não é simplesmente uma escolha aleatória. A Justiça determinou que essa entidade faça a gestão dos projetos que receberão os recursos. Mas vamos fazer, sim, essa audiência pela Comissão de Meio Ambiente, conto com o apoio de Vossa Excelência. Agradeço, deputado Goura. Muito obrigado. Deputado Tio Medeiros. Presidente, serei bastante breve. Agradeço a parte do deputado Romanelli. Primeiro, para cumprimentá-lo pelo tema. O tema é sensível, é importante, são recursos vultosos, são volumes imensos que precisam ser aplicados de maneira adequada e, claro, naquilo que se propõe o tema, que é a questão ambiental. É para isso que existe o Fundo Estadual do Meio Ambiente. E a discussão é travada também por aí. O fundo tem uma proposta específica, definida em lei. Só a lei cria direitos e obrigações e também deveres. O projeto que tem interesse de aplicar recursos de compensação ambiental, como o caso, ou de multas, tem que estar previsto dentro do rol de objetos do Fundo Estadual de Meio Ambiente. Então a audiência é bem-vinda, vai trazer luz, clareza a esse assunto, sobretudo a esses valores que são bastante expressivos. Parabéns pelo tema, deputado. Muito obrigado. Agradeço que o objetivo é trazer luz mesmo, como disse o deputado Tio Medeiros. Agradeço e vamos fazer a audiência pública, deputado Goura. Obrigado.